momentos eu não estou conseguindo, porque a tela só permite aqui 8, 10 pessoas por vez, e eu estou nesse momento vendo Paulo Gimenez, estou vendo Rafael Tomiyama, estou vendo Socorro, estou vendo Vanessa, estou vendo Ulisses, estou vendo Sérgio e Élita, mas daqui a pouco outros aparecem na tela. Queridos e queridas... Helder, aqui tem companheiros do Sindicatos Comerciais de Fortaleza, Okay. Sintec, Sinar. Sim. Eu vou pedir a vocês, como é o primeiro encontro, vou pedir a vocês que vocês façam uma brevíssima apresentação. Só digam o nome, qual sindicato, por que se inscreveu, né? Qual a expectativa, para a gente saber quem está na sala. Aí Vanessa vai abrindo o microfone, vocês se apresentem muito brevemente. Como a Vanessa disse, tem alguns que são do Mova-se, tem outros que não são do Mova-se, são de outros sindicatos. O Mova-se decidiu abrir as inscrições, isso é importante, porque outros sindicatos, outras categorias, outros movimentos, neste momento, principalmente de pandemia, de isolamento, é muito importante melhorar nossas relações sindicais, aproximar mais as pessoas. Mas então eu vou pedir aí, Vanessa, que muito breve as pessoas se apresentem. Talvez fosse o caso, Vanessa, chamar por sindicato, não sei se é melhor, se deixar as pessoas livres. O que você acha, Vanessa? Vanessa? Desculpa, estava... Pronto, estou aqui. Vou pedir no pessoal para vamos aqui pela ordem. Pronto, vamos pela ordem aqui do meu celular. Pronto. Vai. Socorro, acabou de entrar? Socorro? Sim. Socorro. Se apresente, companheira. Categoria, expectativa, rapidinho. Não sei se eu estou conseguindo que alguém me veja, né? Eu sou Socorro Albuquerque, sou do Mova-se, moro em Itapipoca. Muito bem, Socorro. Segue, Vanessa. Andressa. Boa noite a todos, eu sou Andressa dos Anjos, eu estou diretora de imprensa do SINASSE, que é o Sindicato dos Agentes de Saúde e Combate às Endemias no Ceará. Recentemente entrei para a vida sindical, né? Estou na metade do nosso mandato da diretoria, que foi eleita agora até 2022, e estava com muita vontade de fazer esse curso para aprimorar os nossos conhecimentos, né, ampliar e para ajudar a repassar as informações para os nossos companheiros de base, né? Agradeço muito aqui a oportunidade de estar conhecendo essas feras virtualmente, pessoalmente. Bom, Vanessa. Sangue novo. Vamos lá. Segue, Vanessa. Só um minuto. Lelita. Yelita, boa noite, camaradas. Desculpa, Yelita. Yelita, boa noite, camaradas. É um prazer rever vocês, somente o Molina, de tão longe a gente está hoje aprendendo, né? Rever a história do Brasil e da luta de classe é importante. Um abraço para todos, saudades. Vamos aqui discutir essa importante formação de políticas públicas para todos nós. Um abraço. Itapipoca, né, Yelita? Itapipoca, sim, Itapipoca. Eu e a Socorro Albuquerque. Somos de Itapipoca. Sim. Aurineide. Auri. Cadê a Aurineide? Passa em frente aí, Vanessa. Bárbara. Boa noite.
Boa noite, sou Bárbara, sou servidora pública, estou diretora de integração regional do Mova-se. Entrei esse ano para a vida sindical, né? Pretendo aqui aprender alguma coisa, ter mais subsídios para poder me ajudar. Realmente essa é a minha estreia no sindicato. Até então não tenho nenhuma, não era ativista em nada e espero conseguir, né, mais subsídios com esse curso. Muito bem. Daci? 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 Vamos adiante. Laurismar? Entrei, Vanessa. Ok. Eu sou de Sobral, sou Laurismar de Sobral. Está com 4 anos que eu estou no sindicato e gosto de tudo que acontece no sindicato, eu gosto. Eu sou a vice-presidente aqui, a Leonice, a presidente, eu sou a vice. Qual Sobral. sindicato? O Mova-se. Não, o meu é o sindicato. Ah, ok. Saúde. 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 Saúde de Sobral. Saúde de Sobral, viu? Ultimamente eu Ok. estou afastada do Hemose. Graças a Deus. Está Boa perigoso, noite. né? Está perigoso. Em hospitais está perigoso. Continua, Vanessa. Daci? Deu certo? Daci? Boa noite. Daci. Tudo bem? Bom, eu sou a Daci, né, parte da diretoria dos sindicatos comerciários. Quero dizer que é um prazer, né, estar aqui nesse com o professor Elder Molina. É o primeiro curso que já faço com ele, mas nessa plataforma virtual é a primeira vez, né? E aí, assim, são tópicos, são temas diferenciados, né? Porque tem essa questão do Bolsonaro, que não da outra vez, né? Tem essa questão da pandemia, então tem coisas novas que eu acho muito bom, né? Para o curso, para a gente ouvir, saber. E, assim, o meu interesse é porque eu tô terminando aqui o meu curso de serviço social e o meu tema, a tese da minha faculdade, eu estou falando sobre o movimento sindical do serviço social, né? E aí, por isso eu me interessei de participar, para pegar alguma coisa para aproveitar para minha monografia. Ok. Boa noite a todos. Um abraço, querida. Boa noite, Daci. Márcia? Sim, Márcia. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Quer dizer que é um prazer finalmente conhecê-lo, Elder Molina. Você é referência quando se fala no assunto dentro do Sindicato Novo. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade. Também sou dessa nova geração do movimento sindical. O meu primeiro contato com diretora foi agora, está sendo agora nessa gestão. E quero aproveitar o curso para poder entender melhor e poder me posicionar de forma melhor, poder prestar um serviço melhor para a nossa base. Ótimo. Vanessinha, vamos? Ok, Márcia. Mazinha? Márcia, Mazinha. Mazinha está aí? Então, Passa, vamos Vanessa. para o Gimenez. Depois Paulo volta Gimenez, ninguém para conhece ela. Paulo Gimenez. Ninguém conhece Paulo Olá. Gimenez. Olá, boa noite. Meu nome é Paulo Gimenez, sou petroleiro e colaboro com o Sindicato Movas há alguns anos. É um prazer estar de novo ouvindo o Elder, aprendendo com o Elder, para dar continuidade ao meu trabalho. Muito boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Vamos para o Rafael, nosso querido Rafael. Boa noite, Rafael. Boa noite. Eu sou Rafael Tomiyama, sou jornalista, sou ambientalista, acompanho os posts do professor Elder Molina no Facebook, sempre tive vontade de fazer o curso e resolvi aproveitar agora que a gente está aqui no segundo turno sem ter o que fazer, porque são 2 canalhas que estão disputando. Como a gente não tem que fazer campanha mesmo, então vamos aproveitar para estudar e aprender alguma coisa que sirva para a vida.
É isso. Muito bom, Paulo. Obrigado pela oportunidade. Valeu, querido. Raimundo Nonato, nosso presidente do Sintec. Raimundo Nonato. Raimundo Nonato. Boa noite a todos, né? Eu sou o Nonato, Nonato Feitosa. Sou funcionário do Movos, né? Há alguns meses. Estou secretário-geral do Sintec. É uma luta muito árdua, né? Reorganizar o sindicato. E dizer que curso de formação deveria ser uma coisa permanente, né? Porque a gente nunca sabe tudo, a gente nunca está sempre aprendendo. E, assim, os cursos que eu participei, né? Que eu participei do Gilvan Rocha, né? O saudoso Gilvan Rocha, aprendi muito. Cursos que eu já participei com o Molina também me fez aprender algumas coisas, e a gente sempre tem que ir alguns pontos entre linhas de aprender, né? E eu estou aqui para, mais uma vez, ouvir aqui esse companheiro que é muito conhecido, né, no movimento sindical, e estamos aqui para aproveitar esse momento que é importantíssimo para o movimento sindical. E boa noite aí a todos, né? As pessoas que estão começando o movimento, sempre participe dessa questão de curso de formação, que é sempre bom, a gente aprende muito. Boa noite. Valeu, Nonato. Segue, Vanessa. Boa noite, Nonato. Agora a doutora Sâmia. Sâmia, a famosa Sâmia. Boa noite a todos. Eu sou advogada, há 20 anos que eu advogo, eu atuo no meu sindical, né? E atualmente eu estou diretora do Sindicato dos Empregados e Sindicato, porque eu também atualmente eu sou empregada, advogada de um sindicato, e já fui advogada também na condição de empregada dos sindicatos petroleiros. E atualmente, como eu estou como diretora, inaugurando essa nova fase, eu gostaria muito de aprender mais sobre a formação sindical e espero ter um bom proveito. Valeu, Sâmia. Ok, doutora. Sérgio. Liga o microfone do Sérgio. Sérgio? Pronto, está ouvindo? Pronto, sim. Sérgio José de Andrade. Sim, pode falar, querido. Sou diretor regional do Mova-se, ICO, e pela segunda vez estou participando do curso do professor Molina. E a gente busca sempre adquirir conhecimento, né? Porque ninguém pode ficar parado. A gente aprende em todas as oportunidades. Boa noite. Muito bem, vamos em frente. Agora sou eu, né, no caso. Meu nome é Vanessa Canuto, sou jornalista, faço assessoria de comunicação de imprensa do Mova-se, estou aqui para contribuir e aprender junto com vocês. Viu? Vai ser um prazer essa jornada de conhecimentos da gente. E pronto, faltou a Mazinha. Diretora se eu não tiver falado o nome de alguém... Vanessa, diretora do Sintec também, né? Oi. Vanessa. Ah, sim, diretora do Sintec, exatamente. Meu nome é Rizomar, mas sou conhecida por Mazinha, moro no CRA, trabalho no EMOS e estou participando para adquirir mais conhecimentos, aperfeiçoar mais um pouco. Boa noite a todos. Mazinha, você está no Crato agora? Ok. Mais alguém, Vanessa? Não, está entrando a Iraciara, ela está se conectando, que também é diretora do Mova-se, funcionária do Mova-se, e ela está ingressando agora. Mas pode dar continuidade. Tinha um pessoal de Maracanaú que se inscreveu, não veio, não? Até agora não está na sala. Algumas pessoas estão tendo dificuldade de entrar, eu estou aqui no grupo. Eu creio que seja a própria conexão da pessoa.
Gimenez, porque aqui está eu tudo tô tranquilo, está tentando normal. ajudá-los aqui. Ok. Então vamos seguir. Iraciara entrou, Iraciara. Vamos. Oi, Ira. Tudo bem, bonita? E entrou a Wanda. Então vamos. Iraciara entrou, Wanda entrou. Então vamos. Boa noite. Quem está falando? Iraciara. Oi, Ira, tá bem? Tudo bom, amor? Você tá linda? Tendo o prazer de participar do seu curso agora. Eu não estou vendo seu rosto. Você tá bonita, né? Claro que não. Quero ver, não. Eu parei agora para poder entrar aqui. Eu não estou vendo. Como eu disse, Ela a tá de nude. A tela do Zoom mostra só 8 pessoas por vez, né? Alguns entram, outros saem. Iraciara só está o quadradinho dela aqui, mas ela não está. Tô sim. Tô sim. Ah, eu estou vendo você, mas não estou vendo seu O meu rosto. computador deu pane, eu estou no celular. Estou tentando colocar Pronto. aqui no notebook. Então vamos seguir. Depois vocês vão localizando. A Gimenez, Wanda- dá assessoria aí para nós, Gimenez. Vanessa faz a coordenação e eu vou tocar a bola aqui, tá bom? Cadê o Ulisses? Está aí ainda? Todo mundo aí, né? Eu estou aqui. Aí está. Bom, queridos, é o seguinte. Primeiro, agradecer aí o Mova-se, é um sindicato muito querido, que eu já trabalho com o Mova-se há alguns anos, já não me lembro a quantidade de cursos, seminários, palestras que nós fizemos juntos aí em Fortaleza. Desde o tempo em que o saudoso Ayrton era presidente do Mova-se, a gente fazia encontros regionais, reuniões dos conselhos, né? E fazia cursos aí em Fortaleza, nas regionais, no tempo ainda que Ayrton era presidente, né? Depois Ayrton saiu, infelizmente Ayrton morreu, né? Depois, com as novas direções, eu continuei trabalhando com o Mova-se. Nos últimos tempos, aí com meu amigo Ulisses, né, na formação. Eu tenho grandes amigos aí em Fortaleza, né? Todo mundo que está aqui na sala, praticamente todo mundo eu conheço, já tive encontros, já almoçamos juntos, já conversamos, já trabalhamos, né? Seja na CUT Ceará, seja na FETANCE, seja nos sindicatos comerciários aí da Darcy, no próprio sindicato da Fazenda, né, da minha amiga Ana Maria, nos outros sindicatos municipais, né, já fui em Itapipoca, lá com o pessoal de Itapipoca, enfim. Eu conheço no Crato, já estive no Crato, Juazeiro, conheço, assim, grande parte dessas pessoas que estão na sala. É um prazer estar com vocês. Eu queria agradecer especialmente meu amigo Paulo Gimenez. Paulo Gimenez é um lutador, né? Paulo Gimenez é um guerreiro. E todo mundo sabe que o Paulo Gimenez enfrenta há vários anos aí problemas de saúde, tem resistido, tem enfrentado, não desiste, está sempre disponível, solidário, né? Meu grande amigo, o patrão. E ele fez um esforço aí com a diretoria, com o Ulisses, enfim, com todos, com a minha amiga Jerusa, que não está aqui na sala, para fazer esse curso. E, finalmente, a gente conseguiu montar a turma e tomara que no próximo encontro tenha mais gente. Fica aberto, não precisa fechar a inscrição. Quem quiser vir no segundo encontro pode vir. Os temas são abertos, os temas são continuados, não tem nenhum impedimento de participar deste ou não participar deste, participar do outro. Eu acabei de encerrar um curso agora com o pessoal do Sindicato dos Professores de Maracanaú, que a Vilani foi presidente, agora a Joana é presidente.
Tem alguns diretores do Sindicato de Maracanaú que se inscreveram e falaram, inclusive, que se inscreveram. Talvez hoje não conseguiram entrar, mas talvez no próximo encontro tenha condições de entrar. Agradecer aos diretores do Mova-se, né? Sei que são tempos difíceis que nós estamos enfrentando e vamos tocar a vida, né? Independente do que está acontecendo, com as dificuldades que estão acontecendo. Eu não tenho viajado, né? Eu gosto muito de viajar, eu trabalho o Brasil inteiro, com vários sindicatos, com várias categorias, vou em diferentes estados, né? Desde março que eu não viajo, não saio de casa, não entro em avião, não entro em ônibus, tenho evitado contatos, né? Porque tem que se proteger, defender a vida. Infelizmente, a pandemia, o vírus não está sob controle, né? Ao contrário, o vírus está solto, está circulando. Nós perdemos muitos amigos, perdemos muitos companheiros, perdemos parentes, perdemos pessoas muito próximas da gente. E cada dia a gente fica recebendo notícias de pessoas queridas que a gente perdeu. Esse ano foi um ano de muita dificuldade para todo mundo, né? Desde março a gente está nessa quarentena, que na verdade não é quarentena, é quase um ano de pena, né? A gente está no exílio, como eu sempre digo, né? Fechado em casa, trancado. Quando sai muito correndo, desesperado, com medo, com máscara, lavando a mão, não põe a mão no rosto, evita contatos, aglomerações, porque, enfim, espero que tenha vacina no que vem, e a vacina seja disponível para todo mundo, a gente consiga fazer a defesa sanitária do vírus e a gente volte à vida normal. Eu não sei o que é vida normal, mas seja o que for, ano que vem, a gente tem sempre esperança que sejam dias melhores. Esse curso a gente vai trabalhar aqui, nós vamos fazer 5 encontros, sempre às terças-feiras. Eu sei que é uma maratona, eu sei que é difícil, uma correria, a maioria das pessoas trabalham, tem outras agendas, tem outros problemas de família. E eu queria já falar para Ulisses, para Vanessa, para Jimenez, que fiquem à vontade, aí quando se precisar adiar algum módulo, mudar de dia, a gente vai negociando para que todo mundo esteja presente, não falte, para a gente dar sequência. Mas, em princípio, fica nas terças-feiras. Nós fizemos uma programação, eu vou pegar aqui no meu celular a programação que nós fizemos, vamos tentar dar sequência nessa programação e trabalhar. Hoje, então, a gente vai fazer a abertura, né? Vamos trabalhar um pouco, fazer um balanço, né, do sindicalismo no Brasil, desde o final da escravidão até agora o período Bolsonaro, fazer um balanço político, os principais momentos políticos sociais, um pouco da história, um pouco da organização sindical brasileira, como é que foi esse processo, como é que está sendo, né, as dificuldades que o sindicalismo tem enfrentado. Então, módulo 2, a gente vai fazer no dia 1º de dezembro, direitos sociais e trabalhistas, papel dos sindicatos, hoje. Depois, o módulo 3, que vai ser no dia 8 de dezembro, será Estado, Serviço Público, Reforma Administrativa. A gente passa por um processo de reforma administrativa muito ampla, né? Na verdade, a reforma administrativa não vai ser um momento, a reforma administrativa é um processo. Nos municípios, nos estados e na União, essa reforma administrativa já está em curso desde o governo Temer, desde o golpe. Essas reformas de privatizações, de desobrigações do Estado com políticas sociais, com políticas públicas, de ausência de concurso, de ausência de atualização de carreiras, de reajuste salarial, de redução do papel do Estado, de privatização e precarização cada vez mais crescente nos serviços públicos. É uma agenda permanente, né, que vem desde aí do governo do governo Temer, e agora se aprofundou no governo Bolsonaro, né? E nós vamos fazer um módulo específico para falar só da reforma administrativa na esfera federal, na esfera municipal e na esfera estadual. Então, no módulo 3, Estado, Serviço Público e Reforma Administrativa,
que vai ser no dia 8 de dezembro. Módulo 4, Estado do Serviço Público e Reforma Administrativa, parte 2, vai pegar Estado e município, né? Discutir um pouco a reforma administrativa no Ceará, a reforma administrativa nos municípios, quais as políticas que vão ser desenvolvidas no sentido de redução do papel do Estado, de privatização dos serviços públicos, de transferência do serviço público para o setor privado, para as OS, né? para as terceirizadas, enfim. Vamos fazer depois, já pertinho do Natal, aí, um encontro que vai discutir conjuntura econômica, política e social. É importante dizer que em todos os encontros vai ter conjuntura, não tem como fugir. A gente vai estar discutindo as temáticas, mas vai estar sempre abordando a conjuntura, voltando à conjuntura, olhando as questões políticas, sociais e econômicas, porque a conjuntura está presente, caminha com a gente nesse processo de análise, nesse processo de estudo que a gente está fazendo. E depois a gente vai encontrar data, porque tem um quinto encontro, que a gente vai discutir comunicação em redes sociais. Esse encontro aí, comunicação em redes sociais, a gente vai aí acertar ainda com Vanessa como é que vai ser. Eu pretendo conversar com ela, não tem muito claro ainda, porque em tempos normais a gente discutia comunicação, era oratória, linguagem, né? Aqueles cursos de oratória que a gente fazia, curso de comunicação sindical, de linguagem sindical, em tempos presenciais. Agora nós estamos em tempo de pandemia, estamos em tempos virtuais, né? Trabalho remoto. Então aí eu vou conversar com Vanessa para a gente pensar depois como é que a gente aborda a questão da linguagem, da comunicação, dentro do ambiente remoto, do ambiente virtual, dentro do ambiente não presencial, né? As redes sociais, as tecnologias, as plataformas, como é que trabalha com Facebook, como é que trabalha com Instagram, com WhatsApp, enfim. Essas tecnologias digitais, como é que potencializa o trabalho sindical. Como esse vai ser um encontro mais na frente, a gente depois discute o formato dele. Então, se possível, tratar de oratória e assuntos, foi falado também, poderia ser muito rico. Exatamente. Quando a gente está presencial, a gente faz oratória com microfone, com câmera, com televisão, com discurso, com produção de texto, né? Aquela técnica muito usual do discurso da oratória. Só que agora não tem o presencial, nós estamos fazendo tudo virtual. E muito provavelmente, no primeiro semestre de 2021, vai ser tudo virtual novamente. Quer dizer, se tiver vacina ou vacinas, vai ser só de março em diante, né? Não vai ter vacina em janeiro, não vai ter vacina em fevereiro. Se tiver vacina em janeiro, fevereiro, não vai ser para todo mundo, vai ser para profissionais de saúde, para idosos, então vai ser muito seletivo. A gente talvez tenha vacina realmente, na melhor das hipóteses, sendo otimista, a partir de março, a partir de abril para frente. Então, até abril a gente vai estar trabalhando virtual. Então, a gente vai ter que pensar como é que fica a oratória, a comunicação, a linguagem no ambiente virtual. Isso é tudo muito novo para vocês, tudo muito novo para mim, tudo muito novo para nós. Vamos ter que encontrar o formato para fazer isso. Pois bem, então vamos lá. Todo mundo firme, ninguém desiste, ninguém abandona, ninguém sai do curso, fica aí, vamos até 8h30, falando das temáticas, das questões. Eu vou fazer o seguinte formato, eu vou falar durante uns 30 minutos, depois eu vou abrir para perguntas, para debate, para questões, para vocês falarem, porque assim o debate flui melhor. Pode ser, Vanessa? Então, eu vou falar 30 minutos, aí a gente abre para debate, abre para perguntas, vocês falam, se tiver pergunta para mim eu respondo, se vocês quiserem falar, sempre nos temas que a gente está abordando. Esse negócio de trabalho virtual é meio complicado, todo mundo está aprendendo, então significa que os microfones têm que ficar desligados. Olha o seu microfonezinho aí, se está desligado. Inclusive, tem uma pessoa que eu estou tentando desligar e não estou conseguindo, porque reabre no mesmo instante, que é um Motorola, não identifica quem é a pessoa. Então, por favor, desliguem os seus sons.
Porque se você não desliga, dá microfonia e dá barulho, fica fazendo barulho, interfere, tá? Motorola OnFusion. OnFusion. Está aqui aberto, tá, fechou. Pois bem. Bom, todo mundo sabe, até quem está chegando agora no movimento sindical, que o sindicato, o movimento sindical, o movimento operário, não começou no Brasil. Alguém tem ideia onde é que começou? Gimenez, começou onde, Gimenez, movimento sindical? Na Europa, Inglaterra, mais precisamente. Na Europa, na Inglaterra, mais ou menos em que contexto? No começo da industrialização mundial. Muito bom. Gimenez, como um bom sociólogo, tem essa resposta prontinha. O movimento operário, vamos dizer assim, a classe operária nasceu na Europa, né? Nasceu na Inglaterra, na industrialização, aquilo que a gente estudou no ensino médio, no segundo grau, chamado Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, o berço da Revolução Industrial foi na Inglaterra, na indústria têxtil, né, na indústria de tecidos. Na verdade, começou na produção de algodão, né? A Inglaterra é uma grande produtora de algodão, na região de Manchester, na região industrial da Inglaterra, e lá começaram as primeiras experiências com maquinaria na produção, né? Tear mecânico, substituindo o tear manual, a maquinaria substituindo os arados, tração animal. Então, a Inglaterra é o berço da industrialização, o berço do processo de produção a partir das máquinas nas fábricas. Esse processo de início da indústria, de início das fábricas, início da produção em fábrica, nós chamamos de Revolução Industrial. Então, com o nascimento da Revolução Industrial, tem o nascimento daquilo que nós chamamos de classe operária. O que é classe operária? A classe operária é quem trabalha em fábrica, né? Nós, servidores públicos, eu sou, vocês são, nós não somos classe operária, né? Nós somos trabalhadores. No caso, eu sou professor, outros são servidores da saúde, outro é assistente social, outro é médico, outro é engenheiro. Mas operário é quem trabalha em fábrica, né? Então, com industrialização, com o trabalho fabril, nascem os operários fabris. Muitos desses operários são ex-camponeses, né, que vão sair dos campos, vão sair dos feudos, né, vão sair das grandes fazendas e vão para as cidades. Vão para Londres, vão para Manchester, vão para Madrid, vão para Paris para trabalhar. Então, essa classe operária que se origina com a Revolução Industrial organiza as primeiras greves, as primeiras lutas que dão origem aos sindicatos. O período histórico que a classe operária se organiza e nasce as indústrias, nasce as fábricas, é o período de 1750, 1780, 1790, portanto, final do século XVIII, né? Final do século XVIII, final do 1700, 1750 para frente. E aí, no século XIX, que é o 1800, já tem uma industrialização muito grande na Europa, a Europa toda industrializada, né? Praticamente os feudos, a produção braçal, a produção das corporações de ofício, a produção familiar é substituída pelo trabalho das fábricas, pela produção das fábricas. Então, nós temos nas principais cidades da Europa uma grande quantidade de operários, uma grande quantidade de trabalhadores de fábricas, trabalhadores de indústria. Nesse mesmo período também começa a industrialização dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que teve muita imigração, construiu a partir da imigração inglesa, a partir da imigração irlandesa, a partir da imigração europeia. Então, os Estados Unidos também se industrializa nesse período, né? Principalmente depois da Guerra Civil, depois do fim da escravidão nos Estados Unidos. Por volta de 1800, os Estados Unidos também se industrializa. O norte dos Estados Unidos se industrializa e o sul dos Estados Unidos acaba com a escravidão. Então, o trabalho industrial, o trabalho fabril, o trabalho assalariado se torna uniforme nos Estados Unidos também.
Então, os Estados Unidos e a Europa, no início do século XIX, a industrialização cada vez mais crescente, a classe operária cada vez maior. No final do século XIX, 1850, 1870, nós temos grande quantidade de sindicatos. Tem a primeira Internacional dos Trabalhadores, tem a segunda Internacional dos Trabalhadores, né? Tem lá os comunistas, os anarquistas, as grandes greves, os grandes conflitos, né? Não tinha legislação trabalhista, a carga horária era de 14, 16 horas de trabalho. Eu mandei um texto aí para vocês hoje, eu acho que ninguém conseguiu ler ainda, mas dá uma lida depois, um texto que está no grupo do curso, mostrando quando é que surge a classe operária, qual era a carga horária, quais eram as condições de trabalho, no contexto da industrialização, no contexto da Europa do século XIX. Vocês dão uma olhadinha depois aí com calma. E no Brasil? Como é que surge, vou perguntar aqui agora, Yelita, como é que surge no Brasil a classe trabalhadora? Como é que surge os sindicatos no Brasil? Nós já falamos disso num curso que você estava lá na sede do Mova-se, lá no auditório. Lembra, Yelita? Yelita não está aí não, né? Alguém que pode responder como é que surge no Brasil? Falamos da Europa, nos Estados Unidos. No Brasil, como é que surgem? Rafael, depois eu te mando, Rafael. Eu mandei no grupo. Mas eu vou postar no grupo de novo, por favor. Isso, com certeza. Vou mandar. Tem 2 textos que eu mandei, mas eu reposto, eu recoloco. Hoje ainda, daqui a pouquinho eu coloco. Rafael, provocar você. Como é que surgem os sindicatos no Brasil? Em que contexto, Rafael? Eu acredito que foi da mesma forma, né, com o processo de industrialização no país, né? Sim. Por suposto. Em que contexto, assim, virando que período? Século XIX, século XX? Tá, então vamos em frente. Todo mundo aqui na sala sabe que nós tivemos uma grande escravidão no Brasil, né? A maior escravidão das Américas, a maior escravidão do mundo contemporâneo, né? A nossa escravidão foi em torno de 400 anos, né? Enquanto na Europa nós tínhamos liberalismo econômico, nós tínhamos fábricas, nós tínhamos capitalismo industrial, nós tínhamos movimento operário, nós tínhamos sindicatos, o Brasil estava mergulhado na escravidão, né? Nossa escravidão começou em 1530, com a chegada dos... Quer dizer, começou em 1500, com a chegada dos portugueses. A partir de 1530, 1560, os portugueses foram trocando a mão de obra indígena por mão de obra escrava. Os escravos vinham, né, da África, né, de vários países africanos, Angola, Moçambique, Congo, né? E vieram para cá 6 milhões de escravos, né, nos navios negreiros, que foram a força de trabalho no processo de colonização. Então, de 1530 até 1900, com certeza, nós tínhamos um regime de escravidão absoluta no Brasil. Nós tínhamos poucas regiões do Brasil que tinha trabalho livre, que tinha trabalho associado, trabalho, enfim, familiar, trabalho... algumas corporações de ofício, né? E a partir de 1850, mais ou menos, começa o processo de industrialização. As primeiras fábricas começam a surgir no Brasil, mas ainda não é trabalho assalariado, não é trabalho remunerado, né? O trabalho escravo vai até o final do século XIX, entra o século XX com o trabalho escravo, né? A escravidão nossa foi uma escravidão perversa, né? 6 milhões de escravos ao longo desses 350 anos, toda a produção do café, do açúcar, das minas, né, das regiões produtoras, todas feitas com trabalho escravo. Vocês sabem muito bem que o escravo, na escravidão, não é gente, não é sujeito, não é cidadão, ele é coisa, ele é objeto. Ele não tem vontade, ele não tem identidade, ele não tem documento, ele não tem nome, ele não tem, enfim, família, ele não é sujeito, né?
Ele é um objeto de produção, submetido à lógica do senhor de engenho, submetido à lógica do senhor de escravo, submetido à lógica do Estado escravocrata. As legislações no Brasil eram todas escravocratas, isto é, a escravidão brasileira foi uma escravidão oficial, foi uma escravidão estatal. O Estado brasileiro era escravocrata. A escravidão no Brasil foi legalizada, né? As câmaras, o legislativo, o judiciário, toda a estrutura estatal do Brasil sustentou a escravidão, né? Legitimou a escravidão, legalizou a escravidão. Em algumas câmaras, quando já no final da escravidão, como a câmara aí de como é que chama essa cidade? Redenção. A Câmara de Redenção, por exemplo, tentou derrubar a escravidão em 1870, não foi possível. Mais tarde um pouco, a Câmara Municipal aí da província, do município, né, de Redenção, foi a primeira Câmara que aprovou o fim da escravidão, né? Antes, inclusive, que a escravidão oficial no Brasil acabasse, ela começou se encerrando pelo Ceará. Teve uma contribuição muito grande aí dos dragões do mar, né? Dos trabalhadores da pesca, dos trabalhadores do mar. Tem até um centro cultural aí em Fortaleza, né, chamado Primeiro Dragão do Mar. município, de redenção, Isso. libertar os escravos. Redenção. Isso, exatamente. Exatamente. É por isso que o Ceará é conhecido como Terra da Luz. Muito bem. O Dragão do Mar, né, os jangadeiros, os trabalhadores do mar, aí o Ceará tem uma tradição de muita resistência, né? Você tem o Caldeirão, tem Bárbara Alencar, tem Redenção, o primeiro município, né, que acabou com a escravidão oficialmente. Quando a gente vai à Redenção, a gente passa no Museu do Negro Liberto, que todo mundo deve conhecer. Tem uma gostosa cachaçinha lá, que o Paulo Gimenez bebe 4 doses uma vez só. Quando ele podia, né? Agora o Paulo Gimenez não pode beber mais. Mas o Museu do Negro Liberto é onde era uma senzala, onde era uma Casa Grande senzala, e hoje é um museu que tem uma cachaça muito gostosa, aí no município de Redenção. Foi o primeiro município do Brasil que decretou o fim da escravidão. Mas antes de acabar a escravidão, nós tivemos 3 leis para inglês ver. Quem é que lembra quais são as 3 leis? A sexagenária, né? Do ventre livre? Não, mas agora eu estou... A sexagenária. Sexagenária. Ventre livre. Ventre livre. E Eusébio de Queiroz, né? Sexagenário, né? Nasce escravo e morre livre. Então, a partir de 1870, o Brasil já está... As cidades estão crescendo, muitas rebeliões de escravos, quilombos, né? Havia um processo de resistência já muito grande, né? Crise mesmo do tráfico negreiro, chegando pouco escravo no Brasil, as regiões produtoras, né, já não dando conta de produzir por causa da falta de mão de obra, e a Inglaterra fazendo uma exigência, né, de acabar com a escravidão para criar um mercado consumidor no Brasil, o liberalismo inglês, né, que precisava vender mercadoria, vender produtos. Então, a Inglaterra exige, cobra, e o Brasil publica, ao longo dos últimos 10 anos, no período de 1870 até 1882, as chamadas 3 leis para inglês ver, né? A primeira delas é a lei do sexagenário, né, que significa que quem chega aos 60 anos tem a abolição da escravidão já garantida, né? Na verdade, isso é uma ironia, uma perversidade, uma hipocrisia, porque ninguém chega vivo ou em condições de trabalho, em idade produtiva, aos 60 anos. Então, a lei do sexagenário, quer dizer, aos 60 anos fica proibido de ser escravo, ganha alforria automática. Isso é uma lei para inglês ver, no sentido de que a Inglaterra coloca isso como exigência, para continuar financiando, continuar emprestando dinheiro para o Brasil, e o Império, então, publica essa legislação, que, na verdade, foi inócua, porque ninguém chega vivo aos 60 anos, né? Só alguns pretos velhos vão chegar aos 60 anos. A maioria dos escravos, né, morre em torno de 40, em torno de 35 anos de idade. Poucos chegam aos 60 anos.
Quase ninguém chega aos 60 anos, vivo. Aquela imagem do preto velho, com cachimbo, né? Barba branca, isso é uma imagem muito romântica, né? Isso é uma minoria de pessoas que chegam a essa idade vivos, né? No regime de escravidão. A segunda lei para inglês ver é a chamada lei do ventre livre, que também é outra hipocrisia, outra violência, outra vamos dizer, ironia, né? Contra as mulheres, né? Porque dizia a lei do ventre livre que quem nascesse a partir da legislação nasceria livre, né? Os filhos seriam livres. E isso não é possível porque nenhuma mãe escrava consegue dar à luz a um filho na senzala e mantê-lo que não seja escravo. Quer dizer, não é possível colocá-lo na escola, não é possível sair da senzala, não é possível trabalhar fora, não é possível, enfim, constituir família. Então, os filhos dos escravos continuam escravos. Então, a lei do ventre livre também é outra lei para inglês ver. E a lei mais forte, né, que, na verdade, impactou muito a escravidão, foi a lei do fim do tráfico negreiro, né, que é chamada Lei Eusébio de Queiroz, que obrigava o Estado brasileiro a proibir o tráfico negreiro, não fazer mais o tráfico negreiro, porque o tráfico negreiro era feito pelo Estado, era feito pelo Estado imperial, né? No caso era Império, quando a lei foi publicada, e fica proibido o tráfico negreiro. Mas, na verdade, o tráfico negreiro vai continuar de forma clandestina, porque o comércio de escravos é um comércio muito rico, é um comércio que enriquece. Grandes senhores, grandes mercadores de escravos são homens de grosso calibre, de grosso porte, né, e são sustentados pelo Estado, sustentados pelos fazendeiros. O comércio de escravo talvez seja uma fonte de enriquecimento mais forte ainda do que a própria produção do engenho, do que a própria produção na fazenda. Chegamos ao final do século XIX, então as leis não dão conta de acabar com a escravidão. O regime econômico exige uma produção mais acelerada, né? A produção industrial já está crescente nas cidades, primeiras fábricas, gráficas, sapatarias, e aí a Inglaterra pressionando, né, para vender produtos, criar um mercado consumidor. E todo mundo sabe, o Ulisses pediu para falar de mais-valia, todo mundo sabe que o que garante o comércio, que garante o consumo, que garante a circulação do dinheiro é o consumo, é o salário, né? E o salário é a mais-valia, né? O salário é a mais-valia, porque o escravo não tem salário, o escravo não tem fonte de recursos, o escravo não poupa, o escravo não põe mão em dinheiro. No máximo, o escravo é um escravo de ganho, um escravo que troca mercadoria por mercadoria, ele faz o escambo, ele troca mercadoria por outra mercadoria, ele não pode ter posses, ele não pode ter uma quitanda, não pode ter um pequeno comércio, não pode ter crédito, ele não tem como movimentar dinheiro. Então, o trabalho assalariado é uma exigência, né, para movimentar a economia, para fazer a produção crescer, para fazer o consumo crescer. E nós sabemos muito bem que no capitalismo a mais-valia é o trabalho assalariado que é roubado do trabalhador, né? Quer dizer, o que é a mais-valia? A mais-valia é aquele trabalho que a gente trabalha e o patrão não paga. O nosso trabalho produz uma quantidade X de mercadoria em 2 horas. O nosso trabalho produz uma quantidade X de mercadoria em 2 horas. Só que a gente não trabalha 2 horas, a gente trabalha 8 horas, trabalha 10 horas, trabalha 12 horas, trabalha 16 horas. Então, quanto maior a força, quanto maior a carga horária, quanto maior a extensão da jornada, maior é a mais-valia, né? E quanto mais produtividade, quanto mais tecnologia, quanto mais sofisticação na produção, mais aumenta a mais-valia. Porque o velho Marx, lá no século XIX, no Manifesto Comunista, dizia que a mais-valia é o trabalho não pago, a mais-valia é o trabalho roubado do trabalhador, né? O que produz valor é o trabalho não pago para o trabalhador fica para o patrão. Então, o lucro do patrão, o dinheiro que o patrão lucra com o trabalho não pago para o trabalhador é a mais-valia, né? É a acumulação da riqueza. Então, o trabalho explorado, o trabalho mal remunerado, a precarização, a terceirização, a uberização, todas essas formas precárias de trabalho é a produção excedente de mais-valia, a produção cada vez mais multiplicada de mais-valia. Esse menino que trabalha no Uber entregando
entregando pizza, entregando sanduíche por aplicativo, ele é a própria mais-valia. Porque o dono do Uber, o dono do Rappi, o dono da loja, o dono do comércio ganha dinheiro sugando o sangue, as energias, né, o futuro, a esperança desses trabalhadores. Então, a mais-valia é um regime de sugar as energias, de sugar o trabalho do trabalhador. O Marx, né, estudando a mais-valia, estudando a economia do século XVII, século XVIII na Europa, ele chegou à conclusão que a riqueza privada, o lucro privado dos patrões vinha do trabalho não pago. O trabalho não pago significa que a jornada de trabalho na Europa, com a industrialização, com as fábricas, com a maquinaria, a jornada de trabalho era 14, 16, 18 horas. As mulheres não eram remuneradas, as crianças não eram remuneradas. Então, era o regime de mais-valia absoluta. E aí os sindicatos, quando surgem, os sindicatos vão combater a mais-valia, né? Quer dizer, vão definir um valor do trabalho, um preço do trabalho. Então, o que diminui a mais-valia é a presença de sindicato forte, o que diminui a mais-valia é a presença de sindicato atuante na base, negociando, pressionando, fazendo greve. Então, quando surgem os sindicatos na Europa, quando surgem os sindicatos no Brasil, para enfrentar a mais-valia, né? Na verdade, você não acaba com a mais-valia, porque a mais-valia é parte do trabalho assalariado. O que você faz é fazer o enfrentamento. Vanessa disse que colocou o texto, depois a gente vê o texto, né? Não entra agora não, só para a gente saber que vai ler depois. Vou deixar trabalho de casa para vocês. Então, significa que a mais-valia é... A gente não consegue se livrar da mais-valia, né? Porque a gente vendendo força de trabalho, a gente recebendo salário, a gente sempre recebe menos do que a gente trabalhou. O valor do nosso trabalho é sempre maior do que a gente trabalhou. Numa proporção de 8 para 2. Né? Você trabalha 8 horas, o patrão te paga 2 horas. E 6 horas que você trabalhou para o patrão não vem para você, você não é remunerado. Isso vira mais-valia, isso vira lucro privado do patrão, que vai explorar mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. E com essa exploração coletiva, você cria uma mais-valia coletiva, cada vez maior. Então, o sindicato surge para combater a mais-valia. O sindicato não surge para acabar com o trabalho assalariado. O sindicato não surge para acabar com a venda da força de trabalho. No capitalismo só é possível trabalhar vendendo a força de trabalho, porque os trabalhadores não têm os meios de produção, os trabalhadores não têm as fábricas, não têm as terras, não têm crédito, não têm banco. Os trabalhadores só têm a força de trabalho, então eles têm que vender a força de trabalho para o patrão, para o capitalista. E aí, com a soma da mais-valia retirada de cada trabalhador, é que dá a soma da mais-valia total do patrão e ele vira um monopolista, ele vira um oligopólio, ele vai aumentando a exploração de cidade em cidade. Esse Carrefour, por exemplo, aí, que mata preto. O Carrefour é o exemplo máximo da mais-valia. Eles têm uma rede mundial de supermercados e eles vendem a franquia, na verdade. Essas lojas que eles têm no Brasil são franquias do Carrefour, a marca Carrefour, né? Então, eles são o império da mais-valia. Essa Ravan, desse bolsonarista idiota chamado... Como é o nome lá do cara lá, Paulo? Da Ravan? O velhinho da Ravan. É o exemplo da mais-valia absoluta, é o exemplo da exploração absoluta do trabalho, né? Enfim. Então, a acumulação privada, a riqueza privada, o lucro privado vem da mais-valia, do trabalho não pago, e só os sindicatos, as greves, o direito trabalhista é que reduzem a mais-valia. Então, se alguém perguntar para vocês, mas qual é o papel do sindicato? Vocês podem dizer, o sindicato ele existe para vender a mais-valia, para reduzir a mais-valia, para aumentar o valor da força de trabalho. Mas o sindicato ele existe para acabar com a força de trabalho, quer dizer, para acabar com o trabalho assalariado? Não. O sindicato vai continuar existindo enquanto existir força de trabalho assalariado. Mas ele não acaba o trabalho assalariado, só vai acabar o trabalho assalariado quando acabar o capitalismo. Pode ser, inclusive, que acabe o trabalho assalariado e crie outras formas de trabalho, como esse tem agora. Tem trabalho informal, trabalho precário, trabalho indeterminado, trabalho por tarefa, trabalho por projeto, trabalho por demanda, tudo isso é trabalho assalariado. Você não recebe um salário no final do mês, não tem carteira de trabalho, mas você é remunerado pelo seu trabalho, e esse trabalho é produzido a partir da sua venda, você se vende para o patrão, vende o seu trabalho, vende seu músculo, vende sua ideologia, vende seu
seu cérebro, vende seu sentimento, vende seu tesão, vende suas esperanças, tudo vira mercadoria na mão do patrão. Bom, no Brasil, então, a chegada dos anarquistas é um choque muito forte, hein, porque os anarquistas chegam da Europa no final do século XIX, início do século XX, no processo em que nós estamos saindo da escravidão, né? Como eu falei, no século XIX, na Europa, os anarquistas e os comunistas tocaram fogo na Europa, né? Fizeram greves, revoluções, organizaram a Primeira Internacional, a Segunda Internacional, levaram o movimento operário para os Estados Unidos, levaram o movimento operário para a Argentina, fizeram jornadas enormes de lutas e conquistaram o direito trabalhista, conquistaram a legislação. Só que o desemprego na Europa no final do século XIX é muito grande, e aí a Europa começa a exportar os seus trabalhadores, né? Começa a exportar os seus desempregados. A grande parte desses desempregados na Europa, no final do século XIX, 1900, 1905, começam a vir para o Brasil trabalhar no Brasil, porque na Europa tem, no final do século XIX, uma crise econômica muito grande, um desemprego muito grande nas grandes cidades, violência, pauperização, precarização, marginalidade social muito grande nas principais metrópoles da Europa, Londres, Paris, Madrid, Milão, as cidades europeias, né? Uma crise econômica muito forte, e aí exporta esses trabalhadores desempregados para o Brasil. Então, a grande maioria desses trabalhadores que vêm para o Brasil são anarquistas, mas, às vezes, perseguidos, expulsos, presos, fugindo, né? Ou são enviados no sentido de diminuir a demanda de força de trabalho na própria Europa. Mas muitos desses anarquistas que chegam no Brasil chegam com cultura política, com cultura sindical, com cultura social, né? São militantes, são ex-dirigentes de sindicatos, de frentes operárias, de conselhos operários, né? Que vêm para o Brasil e fundam os sindicatos no Brasil no momento que acaba a escravidão. A escravidão acaba em 1888, oficialmente, quer dizer, a lei da abolição é feita em 1888, só que a escravidão continua. A abolição da escravatura foi só um ato legal que não mexeu com a estrutura da escravidão, porque não tinha emprego, porque não tinha trabalho para todo mundo, porque não tinha escola, porque não tinha família, porque a cidade não tinha espaço para os ex-escravos. Muitos escravos voltaram para as senzalas, voltaram para as fazendas, voltaram pedir para voltar para os lugares que eles trabalhavam, porque não tinham onde comer, não tinham onde dormir. Então, voltar para a senzala era mais seguro do que ficar numa cidade sem emprego, sem documento, sem renda, sem família, sem casa, sem ter onde viver e tudo mais. Então, a chegada dos imigrantes causa um impacto muito grande. Os primeiros 10 anos são de muitas greves. Repito, né? Com o fim da escravidão começa o trabalho assalariado, começam as fábricas. A nossa oligarquia agrária é uma oligarquia muito perversa, uma oligarquia muito violenta. Então, em 1907 é fundada a primeira Central Operária Brasileira, em 1922 é fundado o Partido Comunista Brasileiro, PCB. Em 1930 nós temos grandes greves, grandes lutas operárias que ajudam na mudança do regime econômico. Vargas chega ao poder, aliado com a burguesia da indústria, com a burguesia do Nordeste, né, que se alia contra a burguesia paulista, contra a burguesia mineira, contra a República Café com Leite. E aí assume o poder Vargas, e Vargas cria a CLT, fecha o regime político em 37, né? O Estado Novo, né? É um resultado da vitória de Vargas e do enfrentamento que o Vargas faz contra a burguesia paulista, a burguesia mineira. Vocês sabem muito bem que São Paulo até hoje comemora o 9 de julho. Né? O que é o 9 de julho? O 9 de julho é o dia da Revolução Paulista. É o dia em que o Getúlio Vargas, a burguesia paulista, os homens de negócio de São Paulo, né, tanto a burguesia do café como a burguesia de indústria, tentam derrubar o Vargas. Então, é a chamada Revolução Constitucionalista, a Revolução Paulista, o 9 de julho. A burguesia paulista sempre foi contra o projeto nacional, sempre foi contra um projeto que integrasse as outras regiões, as outras classes, né? São Paulo era sempre voltado para si mesmo. 8h15. Bom, então significa que nós temos
nos anos 30, o Estado Novo, surge a CLT, os sindicatos que eram anarquistas, que eram comunistas, são banidos. Nos primeiros 10 anos, né, 1910, 1920, os sindicatos comunistas tinham grande força, eram independentes, desatrelados do Estado, não tinha legalização, mas atuavam abertamente. E os sindicatos anarquistas também, né, tinham muita força. Com Vargas, com a CLT, com o imposto sindical, com a estrutura corporativa, você bane os anarquistas dos sindicatos, bane os comunistas e o Estado passa a ser controlado, o sindicato passa a ser controlado pelo Estado. No período Vargas, foi um período de grande crescimento econômico do Brasil, desenvolvimento da indústria, desenvolvimento das bases do petróleo, da siderurgia, do projeto de expansão para o interior, estradas, pontes, rodovias. É o período nacional desenvolvimentista, que vai até os anos 60. Nesse período, os sindicatos anarquistas e comunistas estão banidos, os comunistas e anarquistas não podem disputar a eleição sindical, não podem lançar chapa, não tem legalidade, estão na clandestinidade. O próprio PCB, muitas vezes, fica na clandestinidade porque é considerado ilegal, subversivo, ameaça comunista. 60, nós temos um golpe de Estado no Brasil, né, porque o Vargas, segundo a burguesia, perdeu o controle, né? O movimento operário estava muito forte, os comandos operários estavam com muita força, a burguesia estava ameaçada, né? Por causa da revolução em Cuba, por causa da ameaça comunista, por causa do enorme crescimento das ideologias comunistas na América Latina e no Brasil. Então, a burguesia derruba o governo de João Goulart em 63, em 64, instaura uma ditadura militar que vai até 85. Nesse período de ditadura militar, nós temos o fechamento de todas as liberdades democráticas, de todas as liberdades políticas, cassação dos sindicatos, cassação das entidades estudantis, expulsão dos intelectuais, fechamento de universidades, fechamento do Congresso. Pode abrir inscrição, escreve pelo chat, viu, gente? Não abre o microfone, não. Abre inscrição para quem quiser fazer perguntas e questões. Vanessa já abriu. Então, significa que a ditadura militar foi o fascismo, foi o terror, foi o fechamento das liberdades políticas, foi a entrada do capital estrangeiro, foi a internacionalização do Brasil, entrega ao capital estrangeiro em grande escala, e até os anos 77, 78, 80, a ditadura conseguiu se sustentar na base da repressão, na base da violência, na base da cassação, do exílio, do expurgo. 77, 78, 79, nós temos grandes greves operárias no Brasil. Eu vou sugerir para vocês que assistam o filme Linha de Montagem, né? Depois eu vou pedir para a Vanessa postar no grupo, Linha de Montagem, do Renato Tapajós, que mostra as greves operárias do ABC, as mobilizações, os enfrentamentos final dos anos 70, as greves de professores, as greves de funcionários públicos, as greves de funcionários do comércio, né? Trabalhadores rurais, MST, reforma agrária, um processo crescente nos 77, 78, 79, 80, e surgem os sindicatos independentes, surge a CUT em 83, a partir dessas greves, dessas mobilizações contra a ditadura, contra a carestia, contra a inflação, contra o custo de vida. Nos anos 80, então, consolida a CUT, consolida o novo sindicalismo, consolida a liberdade sindical. Apesar de não ter a reforma trabalhista no fim do imposto sindical e o sindicato continuar controlado pelo Estado, mas tem uma oposição muito forte. A CUT, o PT, os trabalhadores rurais, o MST, os servidores públicos, né? Em 88, nós temos a nova Constituição. A nova Constituição foi o fim da Constituição da ditadura militar, uma nova Constituição foi criada. Na Constituição de 88 é permitido o direito de sindicalização dos servidores públicos, por isso que o MOVA-se, que era um movimento, por isso se chama MOVA-se, Movimento de Valorização dos Servidores, porque não podia criar sindicato. 8h20, patrão. Quando a Constituição de 88 começa, então, o processo de legalização dos sindicatos dos servidores, de legalização dos sindicatos de trabalhadores do setor público, né? E a CUT se torna a maior central sindical. Depois nós temos o período neoliberal, que foi o período de Fernando Henrique, né? Depois Lula perde as eleições para o Collor, em 89.
entra o Collor, não governa, cai, o Itamar fica 2 anos, Fernando Henrique fica 2 mandatos, e Fernando Henrique inaugura, instala o período neoliberal no Brasil, o neoliberalismo no Brasil. Nós tivemos na história brasileira muitos poucos intervalos de democracia, de crescimento social, de expansão de direitos, né? Um desses intervalos foi o período do Vargas, segundo governo Vargas, e o outro foi Lula. Então, de 2002 a 2014, o Brasil teve um processo de crescimento econômico, crescimento social, distribuição de renda, o Estado muda suas políticas, muda suas concepções do ponto de vista de atender os mais pobres, e aí o período Lula foi um período de expansão, um período de grande importância que os sindicatos, que os movimentos sociais conseguiram fazer reajuste acima da inflação. Depois tem o golpe, né, em 2016, o golpe feito pelos Estados Unidos, pela Lava Jato, por Sérgio Moro, pela Globo, né, pelo Grande Capital. E aí entra Bolsonaro, período provisório do Temer, entra Bolsonaro. E agora nós estamos no período chamado ultraliberal, o período de fascismo com liberalismo econômico. Fascismo político com liberalismo econômico, ultraliberalismo econômico. As reformas privatizantes, o desmonte dos direitos, o desmonte de todas as conquistas sociais presente no período Bolsonaro. Então, esse é um painel do sindicalismo no Brasil. Ao longo do curso, a gente vai desenvolvendo outras temáticas sobre essas questões. Vou abrir aí para vocês colocarem perguntas para a gente fazer um debate. Obrigado aí, um abraço. Quem tiver, faz com Vanessa. Andressa, pode começar, por favor. Boa noite a todos, né? Meu nome é Andressa, para quem entrou depois, eu sou diretora de imprensa do SINASSE, né? Agradecendo mais uma vez a participação nesse curso, está sendo muito bacana até agora. Eu vou ser bem breve, né? Porque o professor já falou um pouco sobre o que eu tinha questionado, né? Que é sobre a era Vargas, né? Muita gente tem, eu mesmo tinha, né, das histórias que eu lia, né, na escola e tudo, a instrução que eu recebia é que a era Vargas tinha sido muito promissora para o Brasil, e foi, né, mas a criação do Ministério do Trabalho, né, que era uma das coisas inéditas, né, no Brasil, foi criada justamente para controlar os sindicatos, né, isso aí eu fiquei sabendo recentemente, fazendo uma leitura para justamente não acabar com os sindicatos, mas controlar, né? Controlava financeiramente, controlava ideologicamente, ou seja, era uma coisa quase que figurativa a existência dos sindicatos na época do Vargas, né? Isso é uma coisa que fica obscura na nossa história, porque eu acredito que a maioria das pessoas não entendem dessa forma, né? Entendem que o Vargas criou a CLT, criou os direitos trabalhistas, que antes não tinha nada e depois dele teve tudo, enfim. A história ela é contada de uma forma para a gente acreditar no que eles querem que a gente acredite, né? E não da forma como aconteceu realmente, né? É só esse questionamento que eu queria deixar para o grupo. Tá. Vanessa? Alguém mais? Porque não houve inscrição no chat. Ulisses, tu fez um comentário. Quer comentar agora, querido? Fala, Ulisses. Helder, quando eu morei em São Paulo, em 73, eu era menor, eu tive estudando, tinha um professor lá de história que era carioca, e esse professor, ele ensinava que a Revolução de São Paulo, 9 de julho, foi uma tentativa de São Paulo se libertar, se apartar do Brasil. Então, eu queria saber se, embora outros historiadores creio que é para derrubar Vargas, não sei o quê, mas ele ensinava que foi uma tentativa de São Paulo criar uma nação independente do Brasil, se libertar do governo Vargas, mas ser autônomo. Eu queria que você comentasse isso. A outra coisa é, com a escravidão também, o
movimento sindical aprendeu a lutar, a organização dos quilombolas, dos grupamentos de luta que buscavam a liberdade, e Zumbi e outras coisas mais, que serviu de exemplo para o movimento sindical se organizar e lutar. E a outra coisa, a gente pode afirmar que sindicato existe porque existe o sistema capitalista do mercado de trabalho assalariado, então, do contrário, não ter necessidade de sindicato? São essas três questionamentos que eu queria que você me ajudasse. Ok. Mais alguém? Vanessa? Vanessa? Rafael. Depois eu queria ver, Vanessa, aí, Nonato. Vanessa. Ok, Rafael. Nonato. Depois do Rafael, Nonato. Fez uma passagem rápida em algum momento, o pessoal o movimento comunista, ele começou a ter uma hegemonia em relação ao que era inicialmente uma predominância do anarquismo. E tempos depois, os comunistas eles fazem uma tentativa revolucionária, né? Um golpe que foi chamado de Intentona Comunista, que foi liderado pelo Prestes, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a organização sindical, sobre a existência desse avanço comunista na organização sindical, nessa época, nesse período, década de 30, década de 40. Por favor. Vamos lá. Vanessa, mais alguém? Nonato. Opa. Molina, a gente vê aqui, né, na questão da escravidão, né? A gente, agora nessa reforma previdencial, o presidente da Câmara, ele colocou muito essa questão de que a pessoa com 70 anos ainda pode trabalhar, ainda tem, né, fôlego para trabalhar, né? Isso que ele disse ficou muito complicado, porque a gente sabe que, dependendo da situação, uma pessoa que trabalha no interior, rural, ele não pode trabalhar, não dá para trabalhar. 60 anos né, já é demais. Então, foi uma... Será que isso, né, não está na cabeça desse pessoal do sistema capitalista agora, não está retornando esse pensamento, né? Na questão da mais-valia, hoje nós encontramos... Eu fico meio até nessa questão, porque a gente encontra cada situação de sindicato como, por exemplo, funcionário que trabalha, não tem horário. Quem trabalha no sindicato, muitas vezes não tem, né? Está folgado agora por um momento, né, dessa pandemia, mas quem trabalha no sindicato não tem horário, não tem quando é congresso, quando é eleição. Mas hoje tem trabalhador que fica horas além do seu expediente e a direção não reconhece por isso, não paga hora extra. E aí a gente descobriu, e estamos tentando resolver, até questão de levar para o Ministério Público para resolver essa situação, porque é a questão da mais-valia. Eu trabalho e não recebo, né? Então, como é que você vê isso hoje nessa gestão atual? Ótimo. Vanessa, eu vou responder essa aqui e a gente encerra, viu? Ok. Bom, excelentes questões, eu vou responder todas. Bom, começando... Acho que quem perguntou sobre a Era Vargas, CLT, foi a Yelita ou foi a Socorro? Não, foi a Angelita, Andressa. Né? Andressa. Pois bem, Andressa, querida, o Vargas é controverso. O período Vargas desperta paixões, né? Se no campo econômico o período Vargas foi de crescimento, expansão industrial, expansão das bases de um projeto nacional, de um projeto de país, estradas, rodovias, petróleo, siderurgia, as companhias siderúrgicas todas praticamente foram criadas no período Vargas, o petróleo, a Petrobras, né? A integração do interior do Brasil, das regiões mais distantes, por estradas, por rodovias, por ferrovias. Então, no campo econômico, havia um projeto nacional de industrialização, de expansão, chamado Brasil Industrial, Brasil Desenvolvimentista. Por outro lado, no campo social, o governo Vargas foi extremamente repressor aos movimentos sociais, né?
nós tivemos cassação do Partido Comunista Brasileiro, tivemos a prisão de Prestes, tivemos o expurgo da Olga Benário, né, que foi para o campo de concentração nazista e morreu lá, vítima do nazismo na Alemanha, né? A filha da Olga Benário, a professora Anita Leocádia, né? É professora aqui na FRJ, aposentada, nasceu no campo de concentração, foi devolvido para a família depois de uma longa negociação com o Estado nazista, com o governo brasileiro. Então, o período Vargas ele é um período de muitas contradições, né? Agora, assim, olhando Vargas 50 anos depois, 60 anos depois, a gente sente saudade de coisas que foram implementadas naquele período, que os governos neoliberais acabaram, né? Que os governos neoliberais desmontaram. Por exemplo, no período Vargas foi criada a CLT, né? Essa mesma CLT que a gente luta por ela hoje, para mantê-la, para defendê-la, para garantir os direitos trabalhistas, para garantir a carteira de trabalho, para garantir, enfim, as relações de trabalho, né? No período Vargas foi criado o Ministério do Trabalho, né, que, se por um lado aprisionou os sindicatos, tutelou os sindicatos, trouxe os sindicatos para dentro do Estado, os sindicatos só puderam existir com a autorização do Estado, né? Por outro lado, a CLT foi uma garantia de direitos para os trabalhadores urbanos, principalmente, né? A CLT não pega os trabalhadores rurais, né? Ela pega um Brasil que está se industrializando, um Brasil que está se modernizando do ponto de vista industrial. Então, a CLT, por mais que nós tenhamos críticas à CLT, ela está defasada, superada, foi construída nos anos 40 para um Brasil que não existe mais, né? Então, nos anos 30, né? A CLT é o grande ódio da classe dominante, né? Tem vontade de acabar com as relações de trabalho do ponto de vista formal, acabar com a Justiça do Trabalho, acabar com o Ministério do Trabalho. Tanto é que agora o Bolsonaro, a primeira coisa que ele fez é acabar com o Ministério do Trabalho. Ele criou uma secretaria, uma espécie de puxadinho, né, no Ministério da Economia. E todos os liberais da direita e da ultradireita falam em acabar com a CLT, que ela atrapalha, que ela é um estorvo, que ela é um entulho, que ela impede a livre negociação, impede a livre competição, impede os agentes econômicos de agirem livremente. Porque o grande entrave que a CLT, que os sindicatos criam para os empresários, para a burguesia, é a negociação, é o acordo, a greve, o direito de greve, o direito de reivindicar. Isso, para a burguesia, para o empresariado nosso, que é um empresariado escravista, um empresariado que tem uma mentalidade escravocrata, é um grande entrave, né? Então, a CLT, o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, tudo isso são heranças que, apesar das contradições de Vargas, do trabalhismo, de caçar os comunistas, de caçar os anarquistas, ficou como herança positiva e até hoje a gente luta e defende. Agora, quando tem o fim da CLT, praticamente a reforma da CLT foi o fim da CLT, o fim dos direitos trabalhistas, o fim dos sindicatos como negociador, o fim dos acordos coletivos, o fim da homologação dos sindicatos, né? O sistema de proteção ao trabalho, né, que a CLT trazia, a gente sente a diferença, né? A gente vê a contradição, a gente fala, poxa, a gente era feliz e não sabia, né? Por outro lado, eu queria responder Rafael. Rafael, querido, é verdade que os comunistas deram uma grande contribuição para a democracia no Brasil. Rafael, o Partido Comunista Brasileiro é o partido com mais tempo na história brasileira. O partido que teve, nos anos 40 e 50, completa hegemonia do movimento operário. Nos anos 60, o Partido Comunista era o partido de esquerda que tinha as forças nas fábricas, nos sindicatos, apesar da clandestinidade, apesar da cassação, apesar da ditadura. Então, a história brasileira tem uma grande dívida com o Partido Comunista, seja o PCB ou seja o do B. Eles racharam em 62, né? Depois do relatório Khrushchev, né? que fez os expurgos, né? Denunciou os expurgos stalinistas, os expurgos
enfim, do período stalinista na União Soviética, os partidos comunistas racharam no mundo inteiro, né? Então, nós tivemos uma linhagem de partidos comunistas que ficaram aliada a Moscou, aliada à União Soviética, e, portanto, aliada ao relatório de Khrushchev, né, as denúncias dos crimes do período de Stalin, e uma outra linhagem de partidos que se alinharam com a crítica, né, ao Khrushchev e se alinharam com as posições anteriores de Stalin, né? Então, você tem uma ideia, por exemplo, o PCdoB assumiu uma posição de defesa do stalinismo, de defesa do período stalinista, né? E o PCB assumiu uma posição de crítica, de revisão daquele período histórico, né? Aí não teve acordo, não teve racha no mundo inteiro. A maioria dos partidos europeus, a maioria dos partidos comunistas da Europa se alinharam com o revisionismo, que foi chamado de eurocomunismo, né? Quer dizer, na verdade, permaneciam sendo partidos comunistas com esse nome, só que negando o período stalinista, negando, né, e denunciando, né, os crimes, a burocratização e tudo mais. Então, isso dentro dos partidos comunistas é um grande embate, é um grande enfrentamento até hoje. Por isso que tem PCB e tem PCdoB. Se estudar a história da Revolução Russa, a história do movimento comunista internacional, isso está muito nítido, muito claro. Sem falar dos trotskistas, né, que é uma outra discussão, né? Porque quando Trotsky foi expurgado do Partido Comunista da União Soviética e foi exilado, expulso e foi assassinado no México, o trotskismo se tornou uma corrente política crítica, duríssima ao stalinismo e ao revisionismo. Então, o trotskismo criticava tanto o revisionismo, que denunciava os crimes de Khrushchev, como criticava também o stalinismo. Também. Agora. Enfim. Mas eu estava dizendo, Rafael, porque nos anos 20 até 22, Rafael, quem tinha hegemonia no movimento operário no Brasil eram os anarquistas, né? A Revolução Russa foi em 1917. Teve um grupo de anarquistas do Brasil que foram a Moscou conhecer a Revolução, conhecer o Partido Comunista, e muitos deles voltaram para o Brasil assumindo o Partido Comunista. Um deles foi Astrógilo Pereira, que foi um dos fundadores do Partido Comunista no Brasil. Então, esses anarquistas que se converteram ao comunismo, ao Partido Comunista, fundaram o PCB em 22, fundou aqui no Rio, na cidade de Niterói, o PCB, e o PCB passou, então, a disputar a hegemonia com os anarquistas no movimento operário, né? E era um conflito entre os anarquistas e os comunistas nos anos 20 até os anos 30. Por outro lado, os comunistas disputavam o Estado. Os anarquistas não disputavam o Estado, né? Os anarquistas disputavam o movimento e os comunistas disputavam o Estado, né? Por isso que teve o Levante Comunista, a Comuna Prestes, o que a direita, a burguesia chama de intentona comunista, na verdade, é uma tentativa dos comunistas de tomarem o poder no Brasil, né? No auge do Estado Novo, a repressão foi violenta, a cassação, a prisão. O Prestes mesmo foi depois banido, depois o Prestes volta, se elege deputado, senador, e o PCB continua a sua história. Então, um dos objetivos, Rafael saiu, um dos objetivos foi liquidar com os anarquistas, liquidar com os comunistas, liquidar com a herança vermelha perigosa. Então, o Vargas, nesse sentido, o Vargas era anticomunista. O varguismo era anticomunista, né? O Estado Novo era anticomunista. O grande medo do Estado Novo, do período Vargas, era os comunistas tomarem poder, o perigo vermelho, né? E por isso criaram a CLT, para fazer um pacto entre capital e trabalho. Com a CLT, com o pacto entre capital e trabalho, diminuiria a influência anarquista e a influência comunista. Então, é uma espécie de antídoto, né, para evitar um veneno maior, que seria a tomada do poder, seria a ameaça ao Estado, financiada pelo comunismo internacional. Então, PCB hoje é uma força muito pequena no movimento operário, praticamente inexistente. O PCdoB tem um pouquinho mais de força, né? Dirige prefeituras, governos, né? Tem uma central sindical, que é a CTB,
tem uma grande força ainda está disputando Porto Alegre, né? Prefeitura de Porto Alegre, com a Manuela Dávila. O PCdoB se enraizou mais, né? Mas o PCdoB é um partido muito que em 60, muito jovens, né? Foi para a guerrilha, foi para a luta armada, a guerrilha do Araguaia, a guerrilha do Caparaó, os enfrentamentos com a ditadura militar. O PCdoB protagonizou esses enfrentamentos. E o PCB praticamente se dissolveu, né? Hoje é uma corrente, tem um grupo de intelectuais, históricos, né? Saudosos, né? Tem uma juventude muito ainda presente nas universidades, tal, mas com pouca expressão política. Geralmente se alia com o PSOL, se alia com o PSTU, né? Participa da CSP com lutas, tal, mas é uma força muito minoritária, muito marginal do ponto de vista à margem da grande disputa política no Brasil. E nos anos 70, o surgimento do PT, depois da fundação do PT, praticamente ocupa o espaço que era dos comunistas no campo da esquerda. A crise do PT hoje, os problemas que o PT enfrenta, não dá para fazer aqui o debate, mas é parte desse processo de disputa no campo da esquerda, de um projeto social para o Brasil, de um projeto ideológico, um projeto político para o Brasil no campo da esquerda, né? Mas eu tenho muito respeito aos comunistas, ao PCB, ao PCdoB, a história do PCB, a história do PCdoB, a história do Prestes, a coluna Prestes, né? O movimento dos tenentes que rodou o Brasil organizando camponeses, trabalhadores rurais. Então, isso é muito importante do ponto de vista histórico, do ponto de vista político. Eu acho que a gente resistiu ao fascismo, à ditadura, às torturas no Brasil por causa do Partido Comunista Brasileiro. Eu não sou do Partido Comunista Brasileiro, mas eu tenho grande respeito pela história do Partido Comunista Brasileiro. Ulisses, não sei se foi Ulisses ou se foi... Alguém disse, eu acho que foi Ulisses. Ulisses, o Gramsci, o Marx, os teóricos do movimento operário internacional são unânimes em dizer que os sindicatos surgiram com o capitalismo. E os sindicatos são instrumentos do capitalismo. O Marx, inclusive, tinha uma crítica mais forte. O Marx dizia que o sindicalismo ele reduz a luta de classes à luta econômica, à luta salarial, à luta pelo emprego. E o Gramsci dizia que os sindicatos são organismos privados de disputa de hegemonia dentro do capitalismo, né? Logicamente, outros autores, outros teóricos vão dizer o sindicato potencializam lutas maiores, mas os estudiosos, né, do movimento operário, dos sindicatos, dos partidos de esquerda no Brasil dizem, olha, quem faz a luta mais geral, quem organiza a luta contra-hegemônica, contra o capitalismo, são os partidos políticos, né, os partidos de esquerda. Esses fazem, por natureza, pela sua abrangência, a luta de classes no ponto de vista da democracia, do Estado, dos direitos sociais mais amplos, tal, das políticas públicas. Tal. Os sindicatos têm, por natureza, ele nasce com o capitalismo, com a Revolução Industrial, ele nasce para defender o trabalho assalariado do ponto de vista da remuneração digna do trabalho assalariado. Na verdade, Ulisses, os sindicatos nem defendem o fim do trabalho assalariado. O sindicato defende a redução da mais-valia. O sindicato defende menos exploração, defende menos coisificação do trabalhador, menos mercantilização do trabalhador. Então, e hoje, olhando os sindicatos no Brasil inteiro, eu digo assim, não tem nenhum sindicato que lute contra o capitalismo. Nenhum sindicato que lute pela revolução, pelo socialismo, por um outro projeto de poder, porque os sindicatos foram se adaptando à lógica capitalista. E muitos sindicatos, aí respondendo Nonato, e muitos sindicatos entraram dentro dessa lógica. Muitos dirigentes sindicais entraram dentro dessa lógica. Viraram burgueses, né? Viraram donos de máquinas, donos de poder, donos de aparelhos, né? Donos de orçamento, donos de carros, donos de telefones, donos de auditórios, donos de colônias de férias, donos de sítios, né? De estruturas, de hotéis. É o chamado sindicalismo pelego, o sindicalismo... Tem
um autor chamado João Bernardo, lá de Campinas, que ele chama de capitalismo sindical, como se os dirigentes sindicais fossem se aburguesando, fossem assumindo os vícios dos patrões, dos empresários, dos burgueses, e foram se tornando burgueses, né? Esse sindicalista, Nonato, que faz mais-valia, não paga hora extra, não paga direitos, persegue, faz assédio moral, faz abuso moral, abuso sexual, faz assédio sexual contra empregados, contra trabalhadores, eles são burgueses, né? Essas pessoas foram se viciando a uma lógica da máquina. E é por isso que se mata e se morre por causa das máquinas sindicais. Por isso que muita gente não quer perder a eleição de sindicato, por isso que muita gente contrata capanga, contrata bandidos, rouba urna, engravida a urna, desaparece com lista de votação, faz assembleia fantasma, com 10 pessoas, com 15 pessoas, convoca uma assembleia, depois faz a primeira chamada, não tem ninguém, faz a segunda chamada, não tem ninguém, aprova na terceira chamada, ao calar das luzes, as escondidas, fazem manobras, né? Senta com os patrões, negocia antes. Tem sindicalistas que sentam com os patrões e negociam a cabeça dos trabalhadores. Tem sindicalista que, quando tem uma chapa de oposição, ele vai no patrão e diz para o patrão quem é os candidatos da chapa que está disputando com ele. E aí, patrão, demite esses aqui, porque esses aqui ameaçam você. Eles vão... Patrão não é você não, viu, Gimenez? Ameaça a empresa, ameaça Aqui no Rio de Janeiro, agora recentemente, teve um monte de sindicalistas que denunciaram uma negociação de uma greve de vigilantes. O sindicato foi nos patrões das empresas de vigilância e falou, olha, está tendo um motim, está tendo um movimento de vigilantes, cuidado, eles querem derrubar vocês. Um sindicato fez isso, né? O Sindicato de Vigilantes do Rio de Janeiro. Então, isso aí é o capitalismo sindical, é uma burguesia sindical. Logicamente que eu não generalizo, tem lutadores aqui, por exemplo, aqui tem dentro entre nós nessa sala um monte de gente que está dedicando a vida aos sindicatos, aos movimentos sociais, são guerreiros, são combativos, são proletários, são trabalhadores que nunca enriqueceram na estrutura sindical, na máquina sindical, são trabalhadores que não viraram burgueses, né, do ponto de vista dos valores, do ponto de vista dos costumes, do ponto de vista monetário, mas isso o campo da CUT, a maioria são combativos, são lutadores, né, mas tem um aburguesamento no movimento sindical perigoso. O afastamento da base, o afastamento da luta, viver com diário, viver com jetão, viver com passagem aérea, viver em gabinete, viver com terno e gravata, se afasta da base, não organiza o trabalho de base, não faz filiação, não faz campanha salarial. O fim do imposto sindical foi bom por isso, porque, de certa forma, vai fazer com que essa galera vá trabalhar. Tenha que ir para o local de trabalho, tenha que ir para a favela, tenha que ir para o ponto de ônibus, para o metrô, para os trens, para as feiras, lá que está o trabalhador. E, por fim, 60% da classe trabalhadora brasileira não está no mercado de trabalho formal. Eu vou mandar para a Vanessa também um texto do Márcio Postman, que é um economista. Ele diz textualmente, aquela classe trabalhadora dos anos 80, quando a CUT surgiu, quando o PT surgiu, não existe mais. Foi engolida pelo tempo. O trabalhador formal, o trabalhador de carteira assinada, o trabalhador fordista, o sindicalismo fordista no sentido de fábrica, de carteira assinada, de linha de produção, de linha de montagem, não existe mais. Então, 60% dos trabalhadores estão no mercado informal, são Uber, são precários, são entregadores, trabalham por contrato temporário, contrato de tempo indeterminado, trabalha nos finais de semana, trabalha por temporário, trabalha por just in time, trabalha em casa, não tem direito trabalhista, não vai se aposentar, não tem direito à aposentadoria. A grande massa dos jovens que estão trabalhando hoje com precarização, com Uber, com Rappi, com iFood, não vão se aposentar. Então, a perspectiva de se aposentar para essa geração de trabalhadores que estão entrando no mercado de trabalho agora não existe mais. Nós vamos nos aposentar, que ainda tem um direito adquirido, vai ficar mais difícil, mas tem garantia. Mas a grande maioria dos jovens, principalmente jovens de baixa escolarização, que não está no mercado de trabalho formal, que não tem carteira de trabalho, que não tem férias, que não tem proteção do trabalho, não tem direito trabalhista, não tem justiça do trabalho, esses não vão se aposentar. Não tem aposentadoria para essa geração. Então, Nonato, essa geração que nós conhecemos, de jovens das periferias, não vão se aposentar, não terão direitos trabalhistas. Foi o liberalismo, o capitalismo, tirou o direito de existência dessas pessoas.
Por fim, eu queria encerrar falando a questão da reforma da Previdência, que Donato trouxe. A lei do sexagenário, que dizia que aos 60 anos fica livre, está sendo aplicada agora. Quer dizer, a reforma da Previdência é uma nova lei do sexagenário. Tipo assim, tem que trabalhar até 60, tem que trabalhar até 70. Na verdade, é para além disso, né? O Rodrigo Maia é um grande inimigo da Justiça do Trabalho. O Rodrigo Maia é um grande inimigo do sistema de defesa do trabalho, um grande inimigo da CLT. E o Rodrigo Maia é o capitão da reforma administrativa, da reforma da Previdência, da reforma do Estado dentro do Congresso Nacional. Então, significa que esses liberais brasileiros, essa burguesia liberal brasileira, ela é contra os direitos trabalhistas, ela é contra os direitos previdenciários. A nossa Previdência é uma Previdência inclusiva, uma Previdência solidária, uma Previdência que inclui os desempregados, os doentes, os invalidados do mercado de trabalho, os idosos, né, através do benefício de proteção continuada. É uma previdência solidária, uma previdência que os ativos contribuem para os inativos, que aqueles que estão no mercado de trabalho formal contribuem para aqueles que estão fora do mercado de trabalho, para as mulheres, para os aposentados, para os idosos, para os informais. Essa previdência não interessa ao capital, né? A previdência que interessa ao capital é uma previdência que dê lucro, uma previdência que você cobre o voucher, que você abra poupança, que você crie conta bancária, chamada seguro-previdência, para aposentar. Se você tiver dinheiro, você se aposenta. Se você não tiver, você vai viver na rua da amargura. Então, esse é o projeto liberal que tem no Brasil, com Bolsonaro, com Paulo Guedes, com Rodrigo Maia, com Eduardo Paes, e talvez com Sarto e com Ciro Gomes também, né? Esse é o projeto dos caras. Um abraço. Vanessa, pode encerrar. Ok, quer fazer algumas considerações finais, Ulisses? Você é secretário da pasta de formação. Desde já agradeço a participação de todos e todas aqui na nossa primeira aula, foi muito bom. E até terça, né? Eu vou me despedindo aí. Obrigada, Helder. Ulisses? Ok, não, eu acho que foi boa para a primeira aula, tá bom. Então vamos aguardar aí, vamos ler os textos que o Helder passou e vamos aí à próxima aula, a segunda aula aí. Vanessa? Diga lá, Gimenez. Oi. Vanessa, eu queria só pedir para os companheiros, que eu vi companheiros de vários sindicatos aqui, e vi os companheiros também do interior. Esse curso aqui é um curso patrocinado pelo Mova-se, na perspectiva de formação de quadros. Então, você, companheiro, se puder, traga mais um. Ajude a gente a mobilizar o pessoal e traga mais um. Traga um outro companheiro para assumir o lugar da gente. Rapidinho, que nós precisamos ir embora para casa, tá certo? É só falar com a Vanessa, comigo, e estamos conversando, ok? Muito obrigado a todos. Um abraço aí a vocês. Vou sugerir textos, vou sugerir vídeos, filmes. Chama mais gente, está sempre aberta a porta aqui, cabe mais gente na sala. Semana que vem a gente se encontra, terça-feira. Um grande abraço e fiquem bem. Cuidem-se, não se exponham ao vírus. Um abraço. Inclusive, vejam lá no grupo, tem os links do vídeo, sugestão do Molina, e participem lá, vejam. Eu queria fazer dois pedidos. Primeiro, que quando tiver texto, quando tiver vídeo, leiam e assistam. Leiam e assistam. A gente acha que já sabe tudo. Leiam e assistam. Eu assisto tudo. Sempre estou disponível para aprender. Aprendo todos os dias. Segunda coisa, usa o grupo do curso apenas para debate sobre o curso. Não vamos ficar discutindo questão eleitoral, questão partidária, outros Exatamente, embates. por favor. Usa o grupo do curso para discutir questões do curso, textos do curso, temas do curso, questões do curso. Porque senão a gente mistura, a gente participa de 50 grupos e fica repetindo tudo que os grupos falam. Eu, às vezes, recebo postagem em 3, 4, 5 grupos, é a mesma coisa. Parece que vai colando, recortando e colando, recortando e colando. Aí enche o saco, porque a gente não dá conta de ler, não dá conta de acompanhar. Então, eu queria que vocês tivessem aí a sensibilidade. O nosso grupo é para o curso.
Professor, qual o tema? Vai ter aula do quê? Esse vídeo trata do quê? Aquele texto não sei o quê, não entendi, queria que você explicasse melhor. Explica melhor esse tema, aprofunda isso. É para isso que o grupo existe, não é para ficar discutindo outras coisas, tá bom? Um abraço, um beijo em vocês. Boa noite. Boa noite.